Hello, sétimo ano. Galerinha, como vocês estão? Nós vamos dar início à nossa aula de hoje, mas antes disso, a teacher vai cobrar aqui então as atividades de quem não enviou. Nós combinamos de iniciar essa aula com um vídeo, né? De vocês falando sobre uma previsão do tempo, então ainda é tempo de me enviar para a gente já iniciar essa aula, né? Que foi a atividade número 4 da sessão Interaction da aula passada, ok? Nós estamos aprendendo, né, sobre o clima, sobre como falar sobre o clima, sobre como falar a temperatura, sobre como falar das previsões climáticas, né? E aí nós iniciamos na aula passada, página 334, Temperature, ok? Falando sobre a temperatura. E aí eu vou colocar aqui as respostas, ok? Da página 335, número 1, ok? Acompanha aí, faça sua correção. O número 2 era pessoal, então, what's your favorite weather like? Então, como que é o seu clima, né, favorito? O número 3 da página 336, ok? Elas são pessoais, né? E aí você teria que falar, né, como que é o clima na sua cidade no verão, no outono, no inverno e na primavera, ok? E aí eu tô colocando aqui como é um pouquinho no verão, ok? Porque a gente mora na mesma cidade, né? No outono, no inverno e na primavera, para alguém que ficou com dúvida, ok? O número 4 é pessoal também, então você tinha que desenhar aí, né? Os símbolos no mapa, colocando a temperatura de determinados lugares aí no Brasil, nesse mapa. Gente, tem que ser coerente, né? Por exemplo, dependendo do período do ano, inverno num lugar, verão no outro. É difícil a gente ter temperaturas baixas no Nordeste, no Norte, então a gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, descrever, né? Algum pouquinho assim no mapa, né? Daí na parte aí. Então é pessoal, ok? O número 5. Aí você tinha que ouvir o áudio, no caso eu fiz o áudio, né? E você aí colocando as respostas, verifica se ficou assim a sua, ok? Combinado? Essa aula, então antes de eu dar continuidade, né, na aula, toda aula, né, eu tenho a lista de presenças, porém no final da aula eu vou confirmar essa lista de presença e eu também vou confirmar as atividades enviadas. Galera, quem me enviar atividade depois tem que justificar com a tia Angélica. Fora isso, eu vou diminuir a pontuação, tá? Então, por favor, né? Porque tem gente que fica de me enviar depois não envia, tem gente que nunca envia, né? E aí nós temos a pontuação das atividades. Então, por favor, bastante cuidado, tá? A gente vai ser um pouquinho mais rigoroso agora. Bem, então nós vamos iniciar a aula de hoje, página 337, ok? The following test talks about the importance of rainforests. Write the following questions in the correct place. Então, o texto abaixo ele fala sobre a importância das florestas tropicais. Escreva as seguintes perguntas nos lugares corretos. Bem, nós temos aí um box, né, que tem as perguntas. What foods come from the rainforest? What is a rainforest? Why do rainforests matter? How do they affect the Earth's climate? Where are they? What's the weather like? Então, o que significa cada pergunta? Bora lá. A primeira pergunta. De onde vem? Que alimentos que vêm das florestas tropicais? O que é uma floresta tropical? Por que as florestas tropicais importam? Como eles afetam o clima no planeta Terra? Onde elas estão? Qual é o clima? Bem, então bora lá. Eu vou fazer agora a leitura de todo o texto com a pergunta. Então você vai escrever cada pergunta aí no seu lugar, ok? De acordo com o que eu falar também. E aí você vai perceber as respostas de acordo com a pergunta. Why do rainforests matter? They are important because they offer homes to trees, other plants, animals, and local people. But they also play a big role in balancing the Earth's climate and our weather as we know it. Where are they? Over 80 countries in the tropics,
Where the sun is hottest, have rainforest. What is a rainforest? Plants and animals make up the rainforest. They are home to half the world's known plants and animals. What foods come from the rainforest? Rainforests give us crops like rice and potatoes, nuts, spice, coffee, and chocolate. What's the weather like? Well, perhaps unspringly, given their name. It rains a lot in the rainforest. It's hot and sticky too. The temperatures rarely fall below 68 Fahrenheit degree and can exceed 86 degrees Fahrenheit, giving annual average temperatures of around 77 degrees Fahrenheit. Humidity in the rainforest can reach up to 100%, as the sun is almost directly overhead through the year. There are no distinct seasons. How do they affect the Earth's climate? Rainforests stop flooding and provide rain. The trees soak up tropical rainfall and then slowly release the water into the air to form rain clouds. These clouds are then carried by the winds to other countries where they water the crops. The trees also remove carbon dioxide, a global warming gas. They store the carbon in their trunks and release the oxygen that we breathe. Bem, então vocês completem aí de acordo com a leitura. Bem, galera, nosso conteúdo de hoje, o que nós vamos falar são os object pronouns. O que são os object pronouns? Bem, na língua inglesa, como na língua portuguesa, nós temos o sujeito e o objeto, ok? Vocês já estudaram isso. O sujeito é quem pratica a ação e o objeto, que é o que nós estamos estudando, é quem sofre a ação. Então, numa frase na voz ativa, né, onde o sujeito pratica e o objeto sofre, então inicialmente vai ter o sujeito e no final da frase o objeto. Essa aqui é a dica assim básica quando nós temos uma frase tradicional na voz ativa, ok? E aí nós temos o primeiro exemplo, olha, rainforests. Então quem é o sujeito da frase? Rainforests. Agora o objeto. Objeto é quem sofre a ação. Então, a floresta, né, as florestas tropicais, elas nos dão. Ó, rainforests give us, ok? Us is an object pronoun. Então, o us é um objeto. Ele se refere, ok? It refers to the subject pronoun we. Então, ele se refere ao sujeito, né? O pronome sujeito, we, ok? Então, se o we ele pratica, ele é o sujeito, o us é o objeto. Ah, tia, mas o sujeito é o mesmo que o objeto? Claro que não. Mas o que a gente tem que saber? Que se está se referindo a nós estamos sofrendo a ação, então nesse caso não vai ser o we como sujeito, porque o we ele pratica a ação, vai ser o us. A gente já vai ver a listinha, então bora lá, passou para a página 338, olha lá, presta atenção na página 338, Sharon doesn't like me. Então falou, a Sharon não gosta de mim. Quem não gosta? É a Sharon, ela pratica a ação. Ela não gosta de quem? De mim. Quem era o sujeito? Eu. Porém, nesse caso não é sujeito, é objeto. Então, como objeto, me. Help them. Ajude-os, né? Ajude eles. Ajude-os. Então, nesse caso, se é eles, they, o objeto, them. Porque quem está ajudando? A gente não sabe, mas quem está sendo ajudado? Eles. Don't tell her about the accident. Não diga a ela sobre o acidente. Quem não pode dizer? É ela. Alguém não pode dizer a ela. Então é ela que está sofrendo. Se é ela, é she, mas como é objeto, her. Olha aí o gráfico, né, direitinho, olha. Subject pronoun. Então o sujeito, I. O object, me. You. He, him. She,
her, it, we, us, you, they, them. A gente vai fazer a atividade e aí vai gravar um pouquinho melhor aí, ok? Nessa página, antes da atividade, então, eu quero pedir que vocês vão, né, lá pro RA, ok? Façam o RA. Ele vai explicar, né, vai fixar um pouquinho melhor na cabeça de vocês, ok? A respeito do object pronoun, E aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou formar uma frase aqui. A frase é a seguinte. A Juliana likes chocolate. Quem é que gosta? É a Juliana, então ela é o sujeito. Então vamos substituir a Juliana pelo pronome correto. Qual que vai ser? Ela é sujeito, então vai ser o she. Então she likes chocolate. Se eu fosse substituir a palavra chocolate, qual que seria ali? Qual pronome? Seria o it, certo? Como sujeito. Mas o it, nesse caso, é de sujeito ou de objeto? É de objeto. Então, de qualquer forma, o it, ele mantém a mesma, né? Ó, Juliana likes it, ok? Então, a gente tem que saber usar corretamente o objeto e também o sujeito. Bem, então, no número 1 da atividade, pediu para completar as frases usando ou him, ou her, ou it, ou o them, o objeto aí nesse caso, ok? Então, você vai prestar atenção aí nas frases, ok? E aí vai completar com um dos 4 objetos aí que nós acabamos de aprender, ok? E aí fica atento para escolher o adequado, correto. Write sentence using I like or I don't like and the corresponding object pronoun. Follow the model. Então, você vai escrever frases usando I like ou I don't like, de acordo com o objeto que a gente acabou de aprender. Olha o modelo. She doesn't eat strawberries, ok? E aí a gente vai substituir o objeto, certo? She doesn't like them. Strawberry, um morango, seria it, mas é mais de um morango, então são eles, então é o them. Mesma coisa vai fazer na letra A, B, C e D. Vou fazer só a letra A. Rebecca is my best friend, ok? Aí agora a gente não vai... Vamos lá. Rebecca is my best friend. I don't like... I like... Vai falar que eu gosto da Rebeca. Só que aí, nesse caso, vai substituir pelo objeto. I like... Qual é o objeto referente a Rebeca? Aí você vai olhar lá no quadro. A Rebeca é she, mas não é objeto? Então, vai ser o her, ok? I like her. E vai fazer isso com todos os outros, ok? Ficou claro aí? Então, manda pra gente, ok? O número 3, nós também vamos preencher as frases usando o sujeito ou o objeto corretamente. Exemplo. A letra A. I need to read that book. Eu preciso ler aquele livro. Can I borrow? Eu posso pegar emprestado pra mim, né? Então, can I borrow it? Can I borrow it from you? Não pra mim, né? Mas de você. Eu posso pegar ele emprestado de você? Can I borrow it from you? Então, é assim que vai ficar, ok? Letra B. My sister lives in Europe. Então, eu vou falar. Minha irmã mora na Europa. Então, você vai falar que eu não a vejo com muita frequência. Então, I don't see, eu não vejo ela, eu não a vejo. Então, I don't see, qual que é referente aí à irmã? I don't see her very often. Vai fazer todos os outros, ok? O número 4, change the words in bold to the corresponding pronoun. Então, você vai substituir aí as palavras, né, que estão em destaque, em negrito, pelo sujeito ou pelo objeto aí, de acordo com a frase, ok? Número 5, what or who the pronouns in bold refer to. Então,
qual ou quem, né? Os pronomes em destaque se referem a que ou quem. Então, você vai ler a frase no número 5 e aí você vai dizer sobre quem está falando, ok? Leia com atenção a frase, ok? Combinado? Você vai, o interaction aí agora, a gente vai terminar aqui essa página, a página 340, ok? No interaction. Você vai preencher aí, no caso, né, de acordo com as suas preferências, letra A, B, C, D, E, F, G e H. Isso aí é sobre você, ok? E aí, depois disso, eu quero um áudio, ok? Aqui para o grupo, que vocês enviam aqui. Escolha um colega aí da sala, ok? E aí vocês façam um diálogo seguindo esses modelos aí no número 2. E aí vocês podem trocar, né, os nomes de acordo com as suas preferências ali no exercício anterior, ok? Combinado? Kisses, bye bye.